Olá pessoal, nós vamos dar continuidade agora ao tópico de modelos astronômicos. Nós havíamos visto, né, no último conjunto de atividades, na última aula, algo sobre a relação entre Kepler e Tycho Brahe. São dois astrônomos que vão trabalhar em conjunto. Nós vimos um pequeno texto sobre essa história conturbada a respeito dos dois cientistas. E agora nós vamos aprofundar um pouco sobre as leis de Kepler. O Kepler vai trabalhar com os dados astronômicos do Tycho Brahe e vai formular três leis para o movimento dos planetas. Então nós temos três leis de Kepler que vão, digamos assim, trazer algumas considerações a respeito do movimento dos planetas em torno do Sol, apoiado fortemente no modelo de Copérnico. Mas é importante mencionar que de início não era essa a intenção do Tycho Brahe. O Tycho Brahe era um defensor do modelo geocêntrico. Então veja, nós temos Aristóteles, Ptolomeu, o modelo aristotélico vai sofrendo mudanças ao longo do tempo, até que Copérnico então vai propor que o sistema planetário seja heliocêntrico, ou seja, com o Sol no centro e não com a Terra no centro. Então, dá-se início aqui com a proposição de Copérnico de uma nova era na astronomia, aonde vários astrônomos vão então procurar comprovar as ideias de Copérnico e outros astrônomos vão procurar fortalecer ou negar as ideias de Copérnico, fortalecendo, portanto, o sistema aristotélico ou o pensamento aristotélico. Então nós vimos que o Galileu foi um grande defensor do modelo copernicano e a contribuição do Galileu foi a partir do telescópio, então o uso de um instrumento novo para as observações, ver aspectos do movimento dos planetas que até então não tinham sido observados. A contribuição do Kepler ela está mais relacionada a aspectos matemáticos da descrição do movimento dos planetas. O Kepler é um astrônomo muito hábil na geometria e ele vai usar esses conhecimentos de geometria para tentar descrever o movimento dos planetas a partir de leis. Veja, as leis de Kepler são leis empíricas. O que isso quer dizer? Que são leis deduzidas a partir de observações experimentais, ou seja, da observação do movimento dos planetas. Essas observações não são necessariamente feitas pelo Kepler. Aí é que entra a importância do Tycho Brahe. O Tycho Brahe é um astrônomo muito renomado, muito respeitado no campo da astronomia. Ele é o astrônomo real na marca. O que ele vai fazer? Ele vai coletar uma série de informações a respeito dos movimentos planetários com muita precisão e com esses dados é que o Kepler vai então ser capaz de prever o movimento dos planetas a partir de um conjunto de leis. Então, o Kepler não é necessariamente um observador dos céus, mas ele é um astrônomo muito hábil com a geometria e ele vai trabalhar em cima dos dados astronômicos coletados pelo Tycho Brahe. Então, dos estudos de Kepler, irão surgir três leis do movimento planetário, ou seja, leis observadas a partir do comportamento dos planetas, com dados experimentais, então são leis empíricas. E ele vai sugerir pela primeira vez que entre o Sol e os planetas deve haver uma força de atração, e por isso o Kepler é considerado um dos primeiros astrofísicos, ou seja, ele inaugura um novo campo de conhecimento que hoje é conhecido como astrofísica, porque ele vai associar aspectos da física com a astronomia. É importante lembrar que na época do Kepler, a física ainda não é uma ciência instituída, assim denominada. Na época do Kepler, o mais próximo que se chega da física é a filosofia natural. E com o passar do tempo, o nome da física, o nome física, surge. E aí então, quando se olha para trás, se vê que os primeiros indícios de ligação entre a astronomia e aquilo que viria a se chamar de física, portanto surge aí a astrofísica, ocorreu na época do Kepler, sendo ele o personagem, digamos assim, que dá início a essa junção de ideias da física com as ideias dos planetas. É importante mencionar que a ideia de força, ela vai surgir com o Newton, e o Newton é por volta de 1650 que essas concepções de força começam a surgir, de maneira mais enfática. Então, por isso que a astrofísica é o nome que nós daríamos hoje. Na época do Kepler, esse nome nunca foi utilizado.
Então vamos agora conhecer quais são as três leis de Kepler. Das três leis, a segunda é a mais importante. A primeira é bem simples, a segunda tem um grande volume de informações e a terceira é uma lei um pouco mais matemática, e nós vamos ficar apenas com uma compreensão do significado dela sem nos preocuparmos com efetivamente o uso de equações. Então vamos lá, a primeira lei de Kepler também é chamada de lei das órbitas. Essas leis são publicadas, todas elas, né, por volta de 1609, num tratado, numa obra que o Kepler vai publicar. Então a primeira das leis é chamada lei das órbitas. Por que ela recebe esse nome? Porque é a partir das observações do Kepler, as observações do Tycho Brahe, que o Kepler vai concluir que a melhor forma de órbita para os planetas, para que os dados do Tycho Brahe possam ser devidamente interpretados, a forma da órbita precisa ser elíptica. Então as órbitas dos planetas são elipses em torno do Sol, e este ocupa um dos focos dessa elipse. Nós já vamos entrar em detalhes já a respeito desses aspectos geométricos. Veja, o Copérnico está propondo no seu modelo, por volta de 1500, que as órbitas dos planetas são circunferências. Então, o modelo do Copérnico vai ter um certo sucesso no sentido de prever muitos dos movimentos celestes com boa precisão, mas não é capaz de prever todos. Para alguns planetas, o modelo de Copérnico ainda apresentava pequenas diferenças entre as observações e o que o modelo previa. O Kepler vai perceber que, na verdade, as órbitas dos planetas não são circunferências, são elipses, e fazendo com que, ou assumindo com que as órbitas sejam elípticas, aí você consegue explicar adequadamente todo o conjunto de dados observados pelo Tycho Brahe. E aí você vai ter a correção para aquelas pequenas falhas do modelo do Copérnico. Então a primeira lei de Kepler é uma correção às órbitas do modelo copernicano. Copérnico vai sugerir Sol no centro e órbitas circulares, e o Kepler vai deduzir, a partir dos dados astronômicos do Tycho Brahe, que as órbitas não são circulares, mas sim elípticas. Ou seja, a elipse é uma curva que ela é alongada, né? Ela é diferente, portanto, da circunferência. Vamos ver mais detalhes a respeito da elipse. Aí que entra aspectos geométricos, e por isso a importância do Kepler, né? Porque ele é um grande habilidoso na geometria, e por isso que ele vai ser capaz de sugerir que as órbitas sejam elípticas, inclusive lidar com essa forma geométrica e, a partir dela, interpretar os dados astronômicos, que isso era uma tarefa muito difícil. O Tycho Brahe, por exemplo, ele não conhecia geometria. Ele não era um grande habilidoso na geometria, então o máximo que ele podia fazer é coletar dados. Interpretar os dados, aí era necessário conhecimento de geometria, e o Kepler tinha essa habilidade. Então a elipse é essa curva aqui pontilhada, estou mostrando aqui, e de acordo com os aspectos geométricos que nos interessam, né, a elipse tem um centro, que é basicamente o centro geométrico, dividindo ela ao meio, em duas partes, acima e abaixo, e ao meio, em duas partes, direita e esquerda, você tem um centro. Ocorre que para a elipse, além do centro, tem dois outros pontos que são muito importantes, que são os focos. Então toda a elipse tem dois focos, e é em cima de um desses focos que você vai ter o posicionamento do Sol. Então o planeta estaria em sua órbita, né, descrevendo uma trajetória no formato de uma elipse, que é essa linha pontilhada em azul, e o Sol ocuparia um dos focos da elipse. Então veja, é bem diferente da circunferência. É isso que significa a primeira lei de Kepler. Você tem a Terra girando em torno do Sol a partir de uma trajetória elíptica, e o Sol não está no centro dessa órbita, ele está ocupando uma posição que geometricamente chamamos de foco. E a elipse tem dois focos, o Sol está essencialmente em cima de um deles. Pouca diferença faz se o Sol está nesse foco ou nesse, porque afinal de contas o planeta se move em torno do Sol, então isso seria irrelevante. Ocorre que no sistema solar nós temos vários planetas, e alguns planetas têm uma órbita bastante excêntrica. O que isso quer dizer? São elipses bastante alongadas. É o caso, por exemplo, de Mercúrio. Outros planetas têm
uma órbita menos excêntrica, ou seja, é uma elipse menos alongada, e aí começa a se parecer muito com a circunferência. Aliás, né, muitos dos planetas do Sistema Solar têm a órbita pouco excêntrica. O que isso quer dizer? Que é muito parecido com a circunferência, e é por isso que o modelo do Copérnico funcionava relativamente bem para quase todos os planetas, porque o Copérnico está propondo que as órbitas sejam circunferências e a maioria dos planetas do Sistema Solar tem uma órbita que é quase uma circunferência, mas existem planetas no Sistema Solar que têm a órbita mais excêntrica, portanto mais alongada, e aí os dados vão começar a diferir muito da previsão do modelo de Copérnico. O Copérnico está propondo órbitas circulares e isso aqui difere muito de uma circunferência. Então Mercúrio, por exemplo, era um planeta que o modelo de Kepler não era, o modelo de Copérnico não era capaz de prever os movimentos com boa precisão, porque justamente esse planeta tem uma órbita muito excêntrica, diferindo muito da circunferência. Para planetas, por exemplo, como a Terra, o modelo de Copérnico descrevia muito bem os dados, porque a órbita da Terra é muito similar a uma circunferência. Veja, não é uma circunferência, mas é muito parecido. Então, por ter uma órbita menos excêntrica, a Terra se enquadrava bem no modelo, né, do Nicolau Copérnico. Não é um único planeta, aliás, a maioria dos planetas do Sistema Solar tem a órbita muito parecida com a da Terra, né? É bem próximo de uma circunferência. Há, no entanto, algumas exceções, o Mercúrio é uma delas, e aí o modelo de Copérnico falhava. Então o Kepler vai fazer essa correção, ele vai dizer, olha, a órbita dos planetas é elíptica. Algumas elipses são bem alongadas, outras são pouco alongadas. Muito excêntrica para alguns planetas, pouco excêntrica para outros planetas. Com isso ele vai resolver definitivamente as discrepâncias do modelo copernicano. Nos estudos do Kepler a respeito do movimento dos planetas, para fazer os dados do Tycho Brahe poderem ser interpretados, o Kepler vai descobrir algumas outras coisas. Outro aspecto que o Kepler descobriu está consolidado na sua segunda lei, que é conhecida como Lei das Áreas. O enunciado, algo, né, parecido com o enunciado, é isso que está aqui, que poderíamos considerar então que o raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então vamos entender o que é raio vetor que liga um planeta ao Sol e o que significa dizer que varre áreas iguais em tempos iguais. Então vamos considerar aqui a Terra numa certa posição da sua órbita, girando em torno do Sol em cima de uma elipse que não é assim tão alongada quanto essa que está aqui na figura. Como eu mostrei há pouco, a órbita da Terra é muito parecida com a circunferência, é pouco alongada, mas para a gente entender, eu estou exagerando um pouquinho aqui na figura. Essa linha que está aqui, que vai do Sol até o planeta, é o que os astrônomos chamam de raio vetor. Então, quando o planeta está ao longo da sua órbita, transitando, né, ao longo do seu trajeto em torno do Sol, a gente sempre pode imaginar que tem uma linha que liga o planeta ao Sol. Essa linha sai do Sol e vai até o planeta, e isso aqui é chamado de raio vetor. Quando a Terra se desloca, o raio vetor, ele também se desloca com o planeta. Veja, o ponto de origem é o Sol. O Sol não muda de lugar. Mas o planeta, depois de um certo tempo de trajeto t, está em outra posição. Então o raio vetor do planeta, ele gira, como se fosse um ponteiro. O ponteiro de um relógio, por exemplo. E ao girar, ele vai ele vai varrer uma certa área. Então essa região aqui, que está destacada, é a área varrida pelo raio vetor do planeta enquanto ele se movimenta. De novo, se nós considerarmos o planeta numa posição, aqui está o raio vetor. Depois de um certo tempo, quando o planeta se desloca um pouco sobre sua órbita, o raio vetor está em outra posição. Então é como se ele tivesse varrido uma certa área. O Kepler vai descobrir, observando os dados do Tycho Brahe, que se você considerar o movimento do planeta em outra parte da órbita, com uma duração de tempo igual, né, então se nesse lado o planeta levou um tempo t para descrever esse arco aqui, em qualquer outro ponto da órbita, aqui por exemplo, se nós considerarmos o mesmo tempo t, o planeta terá saído dessa posição e vindo até essa, e ele vai varrer
uma outra área, que, segundo as análises do Kepler, é igual a essa área aqui. E o Kepler vai constatar que isso se repete para todos os planetas e para qualquer parte da órbita que você considerar. Então, se considerarmos que o planeta sai daqui até aqui num certo tempo t, e analisarmos isso em qualquer outro lugar da órbita, saindo daqui, vindo até aqui, por exemplo, levando o mesmo tempo t, que o raio vetor está varrendo áreas iguais. Ocorre, e agora é um ponto muito importante, que quando o planeta está desse lado da elipse, o Sol está no foco do outro lado, o lado oposto, o raio vetor é grande. E quando o planeta está passando deste lado aqui, próximo ao Sol, o raio vetor é pequeno. Então, para essas áreas serem iguais, tem que haver uma compensação no arco. Ou seja, quando o raio vetor é grande, o arco é pequeno. Quando o raio vetor é pequeno, o arco tem que ser grande. E aí você tem essas áreas iguais. Então, o Kepler vai observar que as áreas são iguais. Qual é a conclusão do Kepler? Bom, isso só é possível se o planeta se deslocar lentamente quando ele está longe do Sol e se ele se deslocar rapidamente quando está perto do Sol. Então, o Kepler vai concluir que longe do Sol a velocidade dos planetas é menor do que quando os planetas estão passando perto do Sol. É isso que faz com que o raio vetor seja capaz de varrer áreas iguais quando o tamanho dele se modifica, né? Então, uma das descobertas do Kepler é que quando o planeta passa longe do Sol, ele está com uma velocidade menor do que quando o planeta está próximo ao Sol. Então, essas flechinhas aqui vão indicar a velocidade do planeta, e aqui longe, né, a velocidade é pequena, e perto do Sol a velocidade é maior. Então isso compensa. Como o mais perto do Sol o raio vetor é menor, a velocidade é maior, compensando essa diferença de raio. E aí o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então é daí que vem a segunda lei. A região longe do Sol é chamada de afélio. A região afastada do Sol é chamada de afélio. E a região próxima ao Sol é chamada de periélio. Então, todas as órbitas do Sistema Solar têm uma região afastada e uma região próxima, porque todas as órbitas são elipses. É verdade que algumas elipses têm um formato muito próximo da circunferência, e aí a região longe e a região perto não chega a ser muito diferente. Mas, rigorosamente falando, ou tecnicamente falando, do ponto de vista geométrico, né, a região que está do lado oposto ao Sol, mais afastada, é chamada de afélio, e a região que está próxima ao Sol é chamada de periélio. Então a órbita da Terra tem um afélio e um periélio. Afélio quando está longe do Sol, periélio quando está próximo. E aí poderíamos dizer, olha, no afélio a velocidade do planeta é menor do que no periélio. No periélio a velocidade do planeta é maior. Agora enfatizando para o caso da Terra. A Terra tem uma órbita que tem um formato praticamente de uma circunferência. Então não há muitas diferenças na velocidade da Terra no periélio e no afélio. Então, no afélio, velocidade baixa, no periélio, velocidade elevada, em comparação com o afélio, evidentemente. Por fim, a terceira lei de Kepler é aquela lei que vai relacionar a distância dos planetas ao Sol e o tempo de revolução dos planetas em torno do Sol. Observando os planetas, a partir dos dados do Tycho Brahe, por exemplo, né, o Kepler vai concluir, vai observar que os planetas mais distantes são os planetas que demoram mais para dar uma volta em torno do Sol. E quanto mais para perto do Sol você vai chegando, mais rápido é a descrição da órbita em torno do Sol. Ou seja, resumindo, né, os planetas muito distantes do Sol demoram mais para dar uma volta e os planetas próximos ao Sol dão uma volta mais rapidamente em torno dele. Então o Kepler achou, né, que isso poderia ser colocado em termos matemáticos e de fato, realmente, é possível relacionar a distância de um planeta com o seu período de revolução em torno do Sol. Veja, o enunciado da terceira lei de Kepler, chamada lei dos períodos, diz que o quadrado do tempo de revolução de um planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita.
ou da sua distância ao Sol. Essa lei é complexa, um pouco complexa do ponto de vista matemático, de se compreender. Então, para nós, o que vai interessar? Que a gente entenda o significado dela. Resumidamente, o que ela quer dizer é o seguinte: quanto mais afastado do Sol um planeta está, maior é o tempo de revolução dele, mais demora para ele dar uma volta. E quanto mais próximo do Sol um planeta está, menor é o tempo de revolução, ou seja, menor é o tempo para se dar uma volta. Em resumo, nós poderemos então ver ou interpretar a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, a partir dos dados do sistema solar. É importante frisar que a Terra ela é usada como uma espécie de padrão. Veja, o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol é 365 dias, nós chamamos isso de um ano, né? E vamos utilizar isso como unidade padrão. A distância da Terra ao Sol, o raio da órbita da Terra, que é praticamente uma circunferência, nós vamos chamar de uma unidade astronômica. Então, se nós pegarmos Júpiter, por exemplo, Júpiter está a uma distância do Sol, o raio médio da sua órbita é 5,2, 5 vezes maior que o da Terra praticamente. Isso quer dizer que o Júpiter está 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Se nós pegarmos Netuno, o raio de Netuno, ou da órbita de Netuno, melhor dizendo, é 30 unidades astronômicas. É isso que significa essa sigla que está aqui. O A é unidade astronômica. E uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Se pegarmos Netuno, por exemplo, que está com um raio de órbita em torno de 30 unidades astronômicas, isso significa dizer que ele está 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Se pegarmos Mercúrio, vemos que é menor do que 1, significa que o Mercúrio é um planeta mais próximo ao Sol do que a Terra. Se considerarmos Vênus, 0,7, Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, mas Mercúrio em relação a Vênus, Mercúrio é mais próximo porque tem o raio da sua órbita menor. Então, nessa coluna temos as distâncias dos planetas ao Sol e aqui temos o período. Então, a Terra leva um ano para dar uma volta. Se olharmos para Júpiter, são 11 anos. Então, 5 vezes mais distante implica em ter um período 11 vezes maior do que o da Terra. Isso quer dizer que Júpiter leva 11 anos para dar uma volta em torno do Sol. Se pegarmos Netuno, são 165 anos para que Netuno dê uma volta completa em torno do Sol. Então, veja, uma pessoa vive, sendo otimista, 80 anos. Então, nenhum astrônomo nunca verá Netuno dar uma volta em torno do Sol. Daí a importância de você ter os dados acumulados, Então, um astrônomo faz as observações do planeta Netuno ao longo, digamos, de 30 anos. E ele guarda essas informações. Um outro astrônomo continua essas observações e você precisa que vários astrônomos continuem sucessivas observações para você ter o quadro completo da volta de Netuno em torno do Sol. Daí a importância de que os astrônomos tenham um trabalho cumulativo e que eles estudem os dados que antecederam as suas observações, para eles terem um quadro completo. Alguns planetas demoram muito. Então, o mais importante da terceira lei de Kepler é entender que quanto mais longe do Sol está um planeta, mais tempo ele demora para dar uma volta em torno do Sol. E a relação entre a distância e o período é uma relação um pouco complicada, O período ao quadrado é igual ou proporcional ao raio ao cubo. Então essa conta pode ser escrita numa forma de equação e nós não temos interesse nisso. Então basta que se entenda que a terceira lei de Kepler está traduzindo esse comportamento dos planetas de quanto mais longe, maior o período de revolução em torno do Sol.